Deus quer que você aprenda a glorificar a Deus pelo seu comum. Você quer quebrar a ansiedade no meio? Comece a agradecer a Deus pelas coisas mais simples da sua vida. Agradeça a Deus por você ter dormido, ter levantado e estar aqui hoje. Agradeça a Deus porque você respira o ar sem pagar R$1 por isso. Agradeça a Deus porque você está me ouvindo, compreendendo, processando a ideia. Agradeça a Deus porque seu cérebro funciona, seu coração está batendo e mandando sangue para tudo quanto é lugar. O seu cérebro está funcionando, a sua pressão está meio aí equilibrada, mas está aí. Você está aqui glorificando a Deus, está enxergando, está falando. Pode levantar a mão, pode abaixar a mão. Você está em paz, você está aqui hoje dentro da casa de Deus, guardado, protegido. Você tem milhares e milhares de milagres no seu cotidiano. Mateus capítulo 6, 25 a 34. Acharam? Diz assim, ó: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém. Pode sentar. Eu quero falar essa noite sobre a ansiedade, uma enfermidade da alma. Se existe uma doença na alma, é a ansiedade. O escritor chamado Jay Blanchard escreveu que a ansiedade nunca fortalece você para o amanhã. Ela apenas te enfraquece para o hoje. A ansiedade não te fortalece para o amanhã, mas ela te enfraquece para o hoje. A ansiedade, como eu frisei, é uma enfermidade da alma. O ansioso atropela processos. Ele sofre por antecipação. Ele quer colher antes mesmo de plantar. Ele vive na véspera, chorando dores que ainda não sentiu. Não há nada pior do que ser alimentado por esse monstro. Ou pior ainda, um alimento desse monstro chamado ansiedade. A ansiedade é como uma espécie de cadeira de balanço. Ela te exige esforço, mas não te leva a lugar nenhum. E há muita gente vivendo na espiritualidade da cadeira de balanço. Faz um movimento imenso, mas não consegue sair do lugar. Outra coisa, a ansiedade é a doença mais democrática da nossa geração, porque ela atinge pobre e rico, jovens e velhos, doutores e analfabetos, cristãos e ateus. A ansiedade não escolhe endereço, não respeita a crença e nem teme amuletos. A ansiedade não quer saber se você tem um sobrenome interessante, não quer saber quanto você tem no banco. Ansioso vive roendo unhas. É um indivíduo que não consegue dormir em paz. E o problema da ansiedade é que ela nos atinge desde pequenos. Por exemplo, se eu quiser que meu filho não durma bem essa noite, eu avisar para ele que amanhã nós vamos ao zoológico. 3 horas da manhã ele aparece na cama. Já é amanhã? Alguém aqui já sentiu ansiedade? A gente sente um friozinho na mão, é ou não é? Uma coisa estranha, um suor, uma situação difícil. Sempre que a gente tem alguma coisa para resolver, o monstro, o fantasma da ansiedade aparece. A ansiedade é considerada pelos psicólogos como a mais perigosa doença do século. Só para os irmãos terem uma noção, de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas de ansiedade. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo infectado pelo vírus da infelicidade. O que mais tem hoje são pessoas tristes. Pior, nós vivemos numa igreja de cristianismo triste. De pessoas que já não suportam mais os cultos da mesmice, porque mais do mesmo é sempre menos. De pessoas que não suportam mais cantar os mesmos mantras, repetir os mesmos positivismos gospel.
que não funcionam mais. Então o indivíduo entra e sai da igreja com aquela sensação de que fez o mesmo o tempo todo, maçante, cansativo, uma infelicidade crônica. Não é por acaso que a indústria do sucesso vende tanto. São os fabricantes de ilusões para preencher vazio de alma. Um dos medicamentos mais comercializados hoje no Brasil é o Rivotril. Sabe o que é o Rivotril? É uma doença, uma droga contra a ansiedade de custo baixo, que se tornou o segundo remédio mais vendido do Brasil, atrás apenas do anticoncepcional Microvlar. Segundo uma pesquisa da revista Época, de 20 de fevereiro de 2009, o Rivotril é uma droga antiga, com mais de 35 anos no mercado, mas nos últimos anos teve uma escalada impressionante de vendas, batendo inclusive analgésicos tradicionais como Novalgina e Tilenol. Nós vivemos na era dos ansiosos, na igreja dos ansiosos. E esse texto que nós lemos é parte do magistral Sermão do Monte. E nele, Jesus atinge o cerne das inquietações que tanto nos desestabiliza, ansiedades, medos e frustrações. Nesse sermão, Jesus dá um golpe central em tudo isso, nessa obsessão pelo sucesso, nessa coisa estranha que mexe com a gente, tira o nosso centro. Jesus começa a falar com os discípulos, com as pessoas. O que me chama a atenção nesse texto é que Jesus vai dizer que quando você busca primeiro o reino dos céus, essas outras coisas vos serão acrescentadas. Não significa que vos serão dadas, serão acrescentadas. E você só acrescenta aquilo que já tem. Portanto, a gente de tanto olhar para fora, não percebe que já tem. Você já tem bênção, já tem roupa, já tem comida, já tem emprego, já está aqui. Quando você busca o reino, Deus só acrescenta, que é para você aprender a olhar e perceber que Deus já vem trabalhando na sua vida. É que a gente não vê. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão a todo momento sempre buscando aquilo que não existe. É como o escritor diz que a felicidade existe, mas nunca colocamos ela onde nós estamos. Sempre projetamos em outros lugares ou em outras pessoas, ou pior, em outras situações. Ficamos apenas sonhando com o que nunca aconteceu ou nunca vai acontecer. O que eu quero mostrar aos irmãos essa noite são algumas dimensões da ansiedade. E o que o Espírito Santo faz conosco à luz da palavra. E esse texto que nós lemos aqui é libertador por excelência. Dá para a gente se manter nesse texto e glorificar a Deus pelo controle, pela libertação dessa coisa da ansiedade. Você crê nisso? Em primeiro lugar, é preciso curar o olhar. Se você quer sair daqui curado da praga da ansiedade, precisa curar os olhos. Começa pelo olhar. Jesus disse que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Só que nós vivemos numa era dos olhos perigosos. Nossos olhares são a todo tempo invadidos. Vivemos numa cultura da poluição visual. Onde você vai, existe para todo lado uma invasão dos teus olhos. Como é difícil hoje resgatar o princípio de Jó. Fiz uma aliança com os meus olhos. É complicado lidar com o olhar hoje. O texto começa dizendo o seguinte: portanto vos digo. Trata-se de uma conclusão de Jesus. Jesus está falando que antes, a ideia aqui é a seguinte: antes de Jesus nos convocar a agir, nos convoca a pensar. Portanto vos digo. Em outras palavras, nós estamos lendo o 25, mas olhem para o 24. O 24 é o finalzinho de um texto, de uma ideia que Jesus está desenvolvendo. E ele termina essa ideia e diz, portanto, vos digo. E começa a entrar nesse processo da ansiedade. Aí quando você lança um olhar no contexto, um pouquinho atrás, Jesus está falando sobre escolhas. E não é fácil escolher, é aí que começa o problema. Jesus falou de algumas escolhas. Por exemplo, escolher entre dois tesouros. Ele fala, não ajunteis tesouros na terra. Depois ele vai e fala sobre duas visões, onde fixar os olhos. Mas a mais terrível das escolhas aqui é sobre dois senhores, a quem você vai servir. Jesus está sempre citando Mamon, e Mamon no aramaico é a palavra da mesma origem da palavra amém, o que nos sugere no contexto bíblico que você vai levantar ao longo da sua vida sempre algum altar, ou você vai levantar um altar para Deus, ou você vai levantar um altar para o inferno, ou vai levantar um altar para o dinheiro. Para um desses três, você vai levantar um altar. A quem você vai servir? Porque se você servir a Deus, uma hora você vai deixar a ansiedade de lado e vai glorificar a Deus que conhece o futuro e que anda com você pela vida. Vai manter os olhos em Jesus, autor e consumador da fé. Vai olhar para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Teus olhos serão curados. E eu creio que essa noite o Espírito Santo vai tocar os nossos olhos.
Para a gente aprender a focalizar a graça de Deus em tudo quanto é lugar. Irineu dizia que nós precisamos ter olhos curados pela graça. Quem tem olhos curados pela graça, foca a Deus em todos os lugares. Quem tem olhos curados pela graça não tem mais preconceito, porque não enxerga o outro como preto, mas como o acúmulo dos azuis, céu sobre céu, por isso ele é o que é. Quando você tem os olhos curados pela graça, você enxerga a bênção em todos os lugares. Até numa criança você vê a glória de Deus. Em todos os lugares você vê alguma manifestação de Deus, porque os seus olhares foram curados e a sua alma projeta a bênção que ela é. Sabe o que é estranho? Você já andou com um pessimista? Pessimista é terrível, ele só vê tragédia, é ou não é? É igual aquele crente que adora ficar assistindo aqueles programas de tragédia o tempo todo. Aí, de tanto assistir tragédia, ele não quer mais sair de casa, síndrome do pânico. Porque tudo que ele vê o tempo inteiro é tragédia, é crise. Então, se você chama ele para um evento na igreja ou para alguma coisa, vamos fazer uma campanha juntos, ele já não vai dar certo. Ele já vem com aquela coisa do pessimismo. O copo, para ele, está sempre meio vazio, nunca meio cheio. Porque a visão do pessimista é cruel, é como os escritores antigos diziam. 2 homens olham pela mesma janela, enquanto um mira as estrelas, o outro só consegue ver o chão. Conta-se que um homem estava quebrando pedras no sol. Aí o indivíduo passou, 2 homens quebrando pedras no sol. O indivíduo passou e perguntou para o primeiro, o que você está fazendo? E ele disse, você é louco, ignorante, você não está vendo que estou quebrando pedra no sol? Era só o que me faltava. Quebrando pedra no sol, ainda passa um cara desse para me perguntar o óbvio. Eu estou quebrando pedra. E o cara passa para o outro e pergunta, o que você está fazendo? Estou construindo uma grande catedral. A mesma coisa, mas a visão é diferente. Se os seus olhos forem curados aqui hoje, você não vai mais virar o pessimismo, não vai mais mirar para baixo, mas vai olhar para cima, encontrar a graça e glorificar a Deus na sua vida. Seus olhos foram curados, sua alma foi lavada. Aí depois de expor essa difícil questão das escolhas, Jesus, que sabe que o homem é um ser em busca, enfatiza a cura do olhar. Para que a alma seja livre dessas algemas de ansiedade, precisa ser trazido para os olhos uma espécie de colírio. E esse colírio vem pela palavra. Quando você olha na palavra, o que você vai achar é grandioso. Escuta uma coisa aqui, ó. Se nós lançássemos um olhar na Bíblia pessimista, a gente ia ter que descartar uns 80% das pessoas da Bíblia. Mas Deus não. Ele lançou um olhar tão extraordinário, que onde ninguém via nada, ele viu tudo. Quando ele olhou para a terra, ela era sem forma e vazia, mas ele me viu e viu você. E ele agiu, levantou a terra, fez um povo, chamou pelo seu nome, salvou, curou, batizou, chamou de igreja e colocou aqui. Deus não viu nada, viu tudo. Por isso nós estamos aqui. A maioria das pessoas que olhassem para os discípulos ia reclamar das pessoas que Jesus escolheu. Mas Jesus viu outras coisas e chamou aqueles homens e por causa deles nós estamos aqui. Se nós lançássemos um olhar desse pessimista sobre Davi, ninguém andaria com ele. Mas Deus olhou para Davi um coração extraordinário. E nesse coração Deus se viu e disse, ele tem um coração igual ao meu. Então eu vou usar, porque o coração corresponde. Quando Deus olha para você, não vê uma miséria, não vê um aborto da natureza, não vê uma pessoa fracassada, destruída. Deus vê alguém com potencial que ele pode usar. Deus vê alguém que pode ser tocado pela graça. Quando Deus te olha, ele vê alguém são. Porque Deus olha para além do palco. Deus olha para a obra que ele faz, está fazendo e irá fazer. Você crê nisso? O texto manda a gente olhar. Se você olhar para o texto te manda olhar. Jesus chega para os discípulos e fala assim, ó, olhem para as aves. Olhem para as aves do céu. Olhem para os lírios do campo. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olhe para além do palco da vida. Olhe para fora da banalidade cotidiana. Olhe para Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo para eles, eu quero que vocês entendam uma coisa. Existem coisas atrás do mecanismo comum da vida que vocês não veem. Por exemplo, vocês não veem que enquanto os pássaros estão voando e os lírios do campo estão crescendo, Deus está trabalhando, porque está vestindo e alimentando eles. Sabe o que Jesus está dizendo com isso? Na teia comum da vida, Deus vem fazendo grandes coisas por mim e por você. Você não notou, mas se saiu da sua casa e chegou até aqui, já recebeu um monte de milagre pelo caminho. Foi guardado por Deus, foi trazido por Deus, foi recebido por Deus. Está aqui hoje adorando a Deus, glorificando a Deus. Vai voltar para sua casa recebido por Deus. Vai chegar lá glorificando a Deus. Por quê? Porque ao longo do caminho, o Deus que veste e cuida, tem cuidado de você. Se você deseja cura para a ansiedade, que vem assolando a sua alma, dominando os seus sonhos, olhe para Deus. Mantenha os olhos em Jesus. Deixe-se ser curado pelo seu olhar. Porque a ansiedade, escuta o que eu vou te dizer, ela deixa a nossa mira baixa. A ansiedade faz com que você fique o tempo todo olhando para o que não deve. O texto de Isaías, capítulo 40, versículos 30 e 31, diz que até o jovem se cansa. E jovem, o termo no hebraico ali, é atleta treinado. Até os atletas treinados se cansam. Mas os que confiam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas
eu acho tremendo. Como águias. Sabe por que a águia voa tão alto? Não é pela potência das asas, é pela questão do olhar. A águia tem células visuais extraordinárias, enxerga absolutamente bem e com foco definido. Por isso voa tão alto, consegue chegar em altitudes inigualáveis. Por quê? Porque tem olhar. Peça essa noite para que Deus restaure o seu olhar. Para que a palavra de Deus cure os seus olhos. Quando a palavra de Deus curar os seus olhos, você não vai encontrar mais a esposa como uma inimiga, mas como uma mulher que Deus colocou para te abençoar. Quando Deus curar os seus olhos, não vai olhar mais para o marido como um peso, mas como um homem que Deus colocou para te abençoar. Não vai olhar os filhos como adolescentes problemáticos, mas como homens e mulheres que Deus vai usar amanhã. Não vai olhar a igreja como um lugar onde você vem para prestar só um culto comum, mas como um lugar onde você encontra com Deus, e no encontro com Deus acha os irmãos, e porque acha os irmãos comunga da mesma fé, por isso abraça e caminha para a glória. Tudo muda porque o olhar mudou. Você está entendendo o que Deus está falando? Permita essa noite que o Espírito Santo toque o seu olhar e te cure. Permita essa noite que o Espírito Santo mexa na retina da sua alma, para você poder enxergar a glória de Deus em andamento na sua vida. Amém até aqui? Segundo lugar, é preciso derrotar o medo. E medo não é fácil não. Em algum aspecto todo mundo tem medo. Até como um mecanismo do próprio corpo. Eu gosto muito de um pastor antigo que escreveu um texto onde ele diz: eu tenho medo, mas o medo não me tem. Em algum momento você vai passar por essa coisa estranha do medo. O medo é uma espécie de alimento da ansiedade. Todo ansioso é um medroso escondido. Escuta uma coisa aqui, ó. Todo ansioso tem medo. O medo é um gigante que se alimenta de carências. Os rabinos antigos diziam que o medo é um microscópio que aumenta o perigo. Ele é o carcereiro que a ansiedade usa para acorrentar a alma nas masmorras dos pesadelos. O medo faz você ver em cada sombra um gigante, um fantasma. O povo de Israel, por exemplo, quando foi dar uma olhada na terra, os espias, quando eles voltaram, tem um detalhe ali que é terrível. Eles disseram assim, ó: diante daquele povo, somos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. Não são aos olhos deles, são aos nossos próprios olhos. Nós temos medo. Focamos isso e sentimos um medo, um desespero. Um cantor chamado Lenine tem uma música intitulada Medo. E nessa música ele cita uma série de coisas sobre o medo. Eu anotei algumas para você entender. Olha como que o medo faz. Ele diz o seguinte: o medo é uma linha que separa o mundo. E é verdade, do lado de cá o medo, do lado de lá a coragem. Ele diz o seguinte: o medo é uma casa onde ninguém vai. O medo é como um laço que se aperta em nós. O medo é uma força que não me deixa andar. O medo é uma brecha que faz crescer a dor. Aí ele cita uma série de medos. Vê se você tem algum desses. Medo de olhar no fundo. Medo de dobrar a esquina. Medo de ficar no escuro. De passar em branco, de cruzar a linha. Medo de se achar sozinho. Medo de perder a rédea, a pose e o prumo. Medo de pedir arrego. Medo de vagar sem rumo. Medo estampado na cara ou escondido no porão. O medo circulando nas veias. Ou em rota de colisão. É medo do Deus ou do demo? É ordem ou é confusão? O medo é medonho, o medo domina. O medo é a medida da indecisão. Medo de fechar a cara, medo de encarar, medo de calar a boca, medo de escutar, medo de passar a perna, medo de cair, medo de fazer de conta, medo de dormir, medo de se arrepender, medo de deixar por fazer, medo de se amargurar pelo que não fez, medo de perder a vez, medo de fugir da raia na hora H, medo de morrer na praia depois de beber o mar. Medo. Que dá medo do medo que dá. Você tem algum? Todo mundo tem medo. E na igreja nós temos gente que tem medo de Deus. Tem medo de ser usado por Deus. Tem medo de se envolver na relação profunda com Deus. Porque acredita naquelas paranoias antigas do Deus terrorista talibã. Aquele que diz para você: se você não fizer minha obra, eu vou matar sua família, seu pai, sua mãe, seu tio. O Deus que faz uma espécie de sequestro semântico das palavras. A gente na igreja que tem medo de Deus. Hoje, essa palavra vai te libertar. Deus não é um monstro que vai te matar. É seu pai de amor que vai te pegar no colo e limpar a sua alma. É o seu pai de amor que vai fazer com que você ande para a glória. É seu pai de amor que quer te colocar feliz. É o seu pai de amor que não vem para te esmagar, mas para te levantar e te fazer enxergar nos olhos dele a glória e a cura pela sua vida. Nesse texto que nós lemos, Jesus faz 3 perguntas básicas que o ansioso faz. E que nelas está oculta a raiz do medo.
Um ansioso pergunta: o que é que eu vou comer? O que é que nós vamos beber? Ou o que é que nós vamos vestir? Que comeremos? Que beberemos? O que vestiremos? Charles Spurgeon chamou isso de a trindade dos cuidados do mundo. Coisas que sufocam a gente. A gente fica o tempo todo preocupado com isso, e é natural isso. É bom notarmos que Jesus não está desprezando e nem negando as necessidades do homem. Ele tinha acabado de ensinar os discípulos a orar pedindo pão. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus não está negando as necessidades, não está desprezando as necessidades. O que ele está dizendo é que o olhar obsessivo para as coisas tira o foco de Deus. Você não foi chamado para olhar obsessivamente pelas coisas que acumula, porque você não é um baú. Você foi chamado para olhar pelo Deus que de vez em quando vai tirar os entulhos do caminho para você andar. De vez em quando vai esvaziar as tuas mochilas. Nem sempre o Deus que anda ao seu lado te enche de coisas. Às vezes ele tira para você poder andar em paz e ficar glorificando ao Deus da leveza, que anda com você ao longo da vida e que caminha pelas estradas da crise. Quanta gente na igreja que tem medo de Deus, que ainda sofre assim quando Deus vai falar com o indivíduo, que fica projetando aquele Deus estranho, que a todo momento olha para mim com alguma surpresa. Jesus perguntou para os discípulos no caminho de Cesareia de Filipe: quem que os homens dizem que eu sou? Nas respostas, um discípulo disse assim: alguns dizem que o Senhor é Jeremias. Essa aí é a multidão que tem medo de Deus. Jeremias era o profeta que detectava os problemas da nação, era o profeta que estragava as festas, era o profeta que tinha uma palavra de dor, era o profeta que chegava dentro do templo e chamava os homens do templo de covil de ladrões. Portanto, aquela multidão é a multidão que tem medo de Deus. Não gosto de me envolver com Deus, porque quando eu me envolvo com Deus, alguma coisa Deus puxa em mim que me machuca. É como uma moça que escreveu: eu não gosto de orar, porque quando eu vou orar, entro no meu passado. E toda vez que eu ponho a mão no meu passado, uma das pontas soltas machuca, sangra e dói. O outro disse: eu tenho a sensação que Deus escreveu meu nome no papel, rasgou e jogou fora. Tem gente que tem medo de Deus. Hoje, em nome de Jesus, através dessa palavra, você vai ser liberto do medo de Deus. Você vai poder abraçar Deus, entrar no colo de Deus, no regaço, na glória, no gozo absoluto de Deus. Deus se revela na Bíblia como Pai. Isso para mim é extraordinário. Eu sou pai, e por viajar muito, uma das coisas que eu mais gosto é chegar em casa depois de uma viagem e encontrar meu filho. E ele vem, me abraça, sobe, pega no colo, é uma festa. E esses dias eu estava pensando nisso. Como eu me sentiria se depois de uma viagem de muitos anos, eu chegasse perto do meu filho, abrisse a porta da casa e meu filho olhasse para mim, sabendo que eu sou o pai dele, mas fugisse de mim, com medo de mim, encostasse atrás da mãe. Como eu me sentiria? Na Bíblia, Deus é pai. E como o pai tem saudade dos seus filhos, e tenta se aproximar dos seus filhos para abraçar e brincar com eles. Só que ele é tão glorioso no Antigo Testamento que toda vez que ele se apresenta, ele assusta a criança. Por isso pode observar que toda vez que Deus aparece no Antigo Testamento tem uma frase do lado: não temas. Essa frase é uma dor de Deus. É Deus dizendo: calma meu filho, eu não vou te assustar, eu vou te amar. Eu sou seu pai, eu só quero te abraçar. Calma, sou eu. Isso machuca tanto Deus que ele para. Ele faz 400 anos de silêncio, procurando um jeito de chegar no filho sem passar pelo medo. E ele consegue, porque depois de 400 anos ele volta, mas volta como um bebê, e ninguém tem medo do bebê. Você pega o bebê no colo, abraça e brinca. Deus voltou, pode entrar no filho, pode chegar com o filho, mas não passou pelo medo. Nos libertou para o carinho, para o abraço e para a glória. É esse Deus que eu estou pregando a você aqui essa noite. O seu Deus é o Deus do carinho, é o Deus do abraço, é o Deus da glória. Ele tem a dimensão do sagrado terrível, mas para você hoje, Ele é o Deus do teu abraço, o Deus da tua vida. Jesus está nos ensinando nesse texto a confiar no Pai, porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,18. Nessa confiança vigorosa no amor do Pai, na relação com Deus, a gente aprende a domesticar o medo, aniquila a sua fúria. Você não vai destruir o medo por completo, mas vai tirar dele o poder de te assustar. Você não vai mais ter medo do escuro. Quando deitar, vai ter um salmo na ponta da língua: em paz deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Quando levantar, vai glorificar a Deus pelo céu, pelo sol, pela vida, pela bênção que é estar no dia. Você vai ter motivos para cantar salmos na ponta da língua. Quanta gente hoje emparedada pelo medo. O medo traz consigo também um sentimento de culpa. E todo ansioso é assim. Ele entra num lugar como esse. Por exemplo, o ansioso, atormentado pelo sentimento de culpa, não suporta movimentos como esse. Porque ele tem aquela sensação terrível. Será que alguém sabe? Será que alguém viu?
Quando é que isso vai vir à tona? Ele vira escravo de suas próprias suspeitas. Não consegue ficar tranquilo, não consegue ficar em paz. Em qualquer ambiente que ele vai, a sensação que ele tem é que os olhares estão todos na direção dele. É como se ele entrasse numa festa nu. Aí Deus faz o contrário. Quando o filho pródigo chega, voltando para casa todo detonado, o pai desce, vai até ele e no meio do caminho, antes de chegar em casa, manda trazer depressa as roupas, o anel, o calçado, para que o filho chegue em casa sem as roupas do medo, mas com as roupas da alegria e da glória. Um pai que cobre a minha vergonha e me faz ter sucesso na vida e glorificar ao seu nome. Um pai que me faz sair como um filho e voltar como filho. Você está aqui essa noite porque Deus conhece o seu ir e o seu vir. Porque Deus conhece a forma como você anda, se veste, fala e vive. Não tenha medo de ser usado por Deus. Não tenha medo de ser alcançado pela glória de Deus. Eu tenho a sensação de estar pregando para uma pessoa só. Não tenha medo de ser usado por Deus. Não tenha medo de se entregar para Deus. Não tenha medo de entender que a graça de Deus para você já conhece o amanhã. Amém? Terceiro, é preciso santificar o comum. Parece uma frase estranha, santificar o comum. A gente acha que só se santifica o extraordinário, mas não. É preciso aprender a santificar o comum. O ansioso perde a graça do comum. Ele esquece que a felicidade não está no final do caminho. Felicidade está enquanto se anda. É diferente. Não é no depois, é no durante. É alegria enquanto assiste um filme. Enquanto come uma comida. Enquanto ri com os amigos. Durante o abraço com os filhos. É um processo, não é um lugar onde se chega, é um jeito de ir. E o ansioso fica o tempo todo preocupado com coisas mirabolantes. E não desfruta do comum, não desfruta do normal. Você quer ver uma série de milagres tremendos escondidos no cotidiano? O abraço que você dá no filho, na esposa, no esposo. O cheiro do café de manhã. Você chegar cansado em casa e tomar um banho, é bênção ou não é? É catarse, é movimento de libertação. Tem um filósofo que diz que quanto mais sujo, melhor o banho. É ou não é? Chega cansado em casa e come aquela janta abençoada. Não há nada melhor do que estar em casa e de repente receber um telefonema de uma pessoa que há muito tempo você não via. Tomar um copo d'água com sede é bom demais. É ou não é? Minha mãe tem um ditado, minha mãe diz que o tempero de comida é fome. E é verdade. Pode ser uma comida não muito legal, mas se você está com fome, pensa no prato bom. É ou não é? E o que minha mãe diz como um provérbio está em Provérbios. Provérbios diz que quem está com fome pisa no favo de mel. Mas quem tem sobra de comida pisa no favo de mel. Mas quem está com fome, até o amargo é doce. Deus quer que você aprenda a glorificar a Deus pelo seu comum. Você quer quebrar a ansiedade no meio? Comece a agradecer a Deus pelas coisas mais simples da sua vida. Agradeça a Deus por você ter dormido, ter levantado e estar aqui hoje. Agradeça a Deus porque você respira o ar sem pagar R$1 por isso. Agradeça a Deus porque você está me ouvindo, compreendendo, processando a ideia. Agradeça a Deus porque seu cérebro funciona, seu coração está batendo e mandando sangue para tudo quanto é lugar. O seu cérebro está funcionando, a sua pressão está meio aí equilibrada, mas está aí. Você está aqui glorificando a Deus, está enxergando, está falando. Pode levantar a mão, pode abaixar a mão. Você está em paz, você está aqui hoje dentro da casa de Deus, guardado, protegido. Você tem milhares e milhares de milagres no seu cotidiano. Aprender a viver esse enquanto é a arte de santificar o presente, de abençoar o comum, de transformar em extraordinário normal. Os filósofos antigos diziam que a fé faz ver no banal o que os olhos banais já não conseguem ver. Santificar o comum, ver o normal. Aprender que Deus também age nessa coisa que você não nota. Tem gente que ele acha que Deus é obrigado a fazer um congresso para ele toda sexta, sábado e domingo. Espiritualidade é moda de São João, fogo 3 dias, depois só cinzas. Ele não suporta uma segunda-feira da vida, um culto de quinta-feira, ele tem medo de cadeiras vazias, tem aquela sensação de que precisa existir no meio de massa. É gente que ainda não se entendeu como indivíduo, então procura ser alguém no meio da massa. Gente que foge dos quartos fechados para ver se acha no meio da massa. Mas se você não encontrar Deus dentro do quarto fechado, dificilmente vai achar lá fora. É lá no seu quarto fechado que o céu faz festa. Só você, Deus, e a intimidade da glória. Só você, Deus, e o teto. Só você, Deus, e a glória mais excelente. Aquela que vai no seu comum e te abençoa em casa. Santificar o comum é entender que há coisas que nós não podemos controlar. Há coisa que você não pode prever e tem coisa que você não pode mudar.
Mas você pode reagir em todas elas, porque ainda está vivo. E se ainda está vivo, você pode glorificar a Deus. É o que diz o Eclesiastes. É melhor você ter um cachorro vivo do que um leão morto. É aprender a glorificar a Deus por essas coisas. Às vezes, Deus envia processos estranhos para a gente para nos ensinar a mudar. Às vezes, Deus quer tirar a ansiedade de nós mandando mudanças. E mudanças não são fáceis. O pastor liga para casa de uma irmã e cai na caixa postal. Aí vem a voz da irmã no recado. Deixe seu recado após o sinal. Aí ela diz assim, ó, quando vem a mensagem, ela está dizendo assim: estou fazendo algumas mudanças na minha vida. Deixe sua mensagem após o sinal. Se eu não te retornar em 3 dias, é porque você é parte das mudanças que estou fazendo na minha vida. Às vezes a gente precisa fazer esse tipo de mudanças. Afastar certos convívios. Não voltar para certos lugares. Não deixar que o olhar vá para outras pessoas. Manter-se santo onde está, onde vai e onde foi. Porque o Deus que anda com você não está só nas festas, está no comum. Sabe onde Deus habita no seu comum? No seu quarto, no dia a dia da sua vida. Deus habita no seu comum. Deus te vê no banheiro. A gente tem a sensação que Deus só nos vê aqui, no púlpito, de terno e gravata, quando a gente acha que está santo. Mas Deus nos enxerga no comum, no normal. Deus enxerga a gente no dia a dia mais complicado da vida. Deus nos vê quando a gente não está de ternos e gravatas com as produções gospel da vida. Deus olha para nós quando nós não estamos falando evangeliquez, a língua de crente. Quando eu não estou abençoando ninguém, nem amaldiçoando ninguém. Quando eu não estou espiritualizando o comum, nem demonizando o anormal. Quando eu estou simplesmente sendo quem sou. E Deus me olha, me enxerga, sabe que eu sou e me ama. Isso que é tremendo. Deus te ama do jeito que você é. Na normalidade que você tem. Irmão, se você não tem assim nenhum motivo para glorificar a Deus, eu vou te dar um. Deus te ama exatamente como você é. O pacote completo, a bagagem fechada. Deus te ama com problemas, com crises, com psiquismos abalados. Deus te ama com raiva dele. Deus te ama sempre. Porque ele não pode deixar de amar, ele é Deus. É, não é? Eu estava olhando na Bíblia esses dias algumas orações que os irmãos da Bíblia fazem que deixaria a gente meio desviados hoje. Davi fala: Deus, onde é que o senhor estava? Acorda, imagina. Mandar Deus acordar. Acorda, Deus. Sabe o que me encanta na Bíblia? Deus usou gente comum, fazendo uma obra extraordinária. É isso que Deus ainda quer fazer em nós. E a ansiedade atrapalha isso. Porque ansiosos, não olhamos para o comum, só olhamos para o que está lá na frente. Projetamos coisas extraordinárias e não vamos vivendo paulatinamente essa coisa abençoada do comum. Escuta isso daqui, ó. Você precisa sair das garras do fatalismo. Sabe o que é fatalismo? É aquele tipo de gente que fala assim: o que tiver de ser, será. Aí eu pergunto: será? A vida está repleta de coisas que deveriam ter sido, mas não foram. E o pior ainda, talvez tenha mais ainda de coisas que nunca deveriam ter sido e foram. Você já pensou aquele dia onde você pensa assim: por que eu não aceitei aquela proposta de emprego? Já passou pela sua cabeça? Por que eu não fiz fulano de tal vir aqui em casa, eu não fui lá? Por que eu não liguei para aquela pessoa? Alguns pensam: por que eu fui casar? Pensamentos tão complicados. Exteriorização de inquietações. Por quê? É a pergunta do oprimido. Por que eu fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não comi aquele bolo? Por que eu não fui naquela casa? Por que eu não fiz aquela bendita viagem? A vida feita de porquês, é tão difícil isso. Aí entra o fatalismo: o que tiver de ser, será. Será? Escuta uma coisa: Deus não vai te livrar da crise. Vai te livrar na crise. Nela. Para que você aprenda a tirar lições. Escola de Deus no meio da crise. Ele não vai passar um pano na sua cabeça. Não vai fazer com que você fique blindado da vida. Ele vai te usar na vida. Nos momentos mais complicados. No meio da crise. Quanta gente faz isso? Essa coisa complicada. Eu não devia ter feito aquilo. Eu devia ter feito aquilo outro. Os discípulos, por exemplo, em Marcos capítulo 6, os discípulos estão com Jesus. Aí a Bíblia diz que Jesus obrigou eles a entrar no barco e entrar no meio do mar da Galileia. E eles foram. E Jesus ficou sozinho do outro lado. Aí de repente, lá pela madrugada, começa uma tempestade no mar da Galileia e os discípulos estão sozinhos no barco. E ficam desesperados. Aí vem Jesus andando sobre as águas. Os discípulos olham para eles e vem um medo. E eles gritam: é um fantasma. Aí eu estava pensando esses dias: olha que incrível. O próprio Jesus mandou eles para o mar.
A tempestade veio, atingiu, eles estão sozinhos. E quando Jesus entra no meio da tempestade, eles dizem, é um fantasma. Acontece com a gente hoje. Deus nos envia uma crise. Nessa crise trabalha o nosso caráter. E quando Deus resolve aparecer, a gente diz, é um fantasma. Quantas vezes você chamou Deus no meio da sua vida de fantasma? Ah, irmãos, as santas feridas que Deus faz, só para nos ensinar que dependemos dEle, que Ele ordena ventos, tempestades, mares, mas nunca nos abandona. Numa hora, Deus chega até o nosso barco e nós vamos entender que quando Ele entrar lá, tudo se acalma. É preciso sair do cárcere da indecisão. Gente paralisada na vida. É gente que projeta tudo, mas não faz nada. Mia Couto, um poeta, escreveu que o hoje morre hoje. E é preciso entender isso. Os chineses têm um provérbio tremendo. Antes da hora não é hora. Depois da hora já passou da hora. Só é hora na hora. É ou não é? E tem gente paralisada pela indecisão. É aquele tipo de gente que fica o tempo todo assim, vai ou não vai? É aquela famosa cena de filme, corta o vermelho ou o azul? Até que não corta nenhum, explode os dois. Indecisos. Gente que projeta. Você já viu gente que tem projetos mirabolantes, mas nunca faz nada? Por exemplo, toda família tem um tio bem sucedido. Que chega no almoço de domingo, ele é obrigado a ficar ouvindo o primo fracassado, que nunca fez nada na vida, falar todos os projetos que ele faria se ele fizesse alguma coisa. São os escritores nunca publicados, os poetas de mesa de bar, os grandes empresários de sexta, sábado e domingo, mas não concretizam na segunda-feira, porque são indecisos, têm medo da vida, não fazem, não sonham, asfixiam a vida. De vez em quando eles compram um sonho na padaria e comem para dizer que sonhou. Deus hoje quer libertar em você o potencial tão forte que você saia da paralisação e faça a diferença. Mete a mão na massa, faz o que Deus te colocou para fazer. Deixa o Espírito Santo te usar para mudar a história, para mexer a sua vida, para mexer na sua família e na sua vida. Gente paralisada é complicado, hein? E o pior de tudo é que não é nada mais ruim, vamos colocar assim, pior do que o paralisado comum é o paralisado espiritual. Porque ele paralisa tudo e fica orando, achando que Deus é quem vai fazer. O tempo todo. E ele fica lá e faz campanhas e vigílias e coisas mais e não faz nada. Só que a Bíblia é bem clara. Impossíveis são coisas que Deus faz, mas possíveis são nossas. Jesus chama Lázaro e ele sai para fora. 2 milagres em um. Ele sai ressuscitado, saiu da morte, é um milagre. E sai em pé na porta do túmulo todo enrolado. É outro milagre, é ou não é? Aí Jesus olha e fala assim, desatai-o e deixai-o ir. Em outras palavras, gente, eu trouxe o homem da morte para a vida, vocês vão matar ele asfixiado? Ou vocês querem que eu desça lá e tire as faixas? Aí é demais. Eu já trouxe o homem da morte para a vida. Agora faz a coisa de vocês. Tirem as faixas e deixem ele ir. A igreja é isso. Essa campanha de quinta-feira é isso. Deus traz as pessoas da morte para a vida. Isso a gente não faz. Mas quando chega aqui, a gente tira as faixas. A gente limpa, a gente dá banho. A gente tira o cheiro de morte e reintroduz na vida. Para que a pessoa aqui tenha liberdade e saia da paralisia espiritual. É preciso fugir do labirinto do consumismo. Sabe o que é estranho no consumismo? Eu estava pensando esses dias, os 30 bilhões de dólares da 8ª pessoa mais rica do mundo nunca são suficientes. O indivíduo quer ser sempre o primeiro. Tem que ser o primeiro da lista. O tempo todo. A insatisfação dessa era é crônica. Tudo é sempre pouco. A gente tem muito e nunca tem nada. O tempo todo lutando obsessivamente por isso. Pessoas que ficam obsessivas pelo sucesso. Consumo. Aí vai gastando tudo e tenta comprar até Deus. É por isso que quando chega no final do ano, o cara está tão cansado que tira férias até de Deus. Porque a gente fica no consumismo. E tudo isso para tentar tapiar um buraco da alma chamado ansiedade. Aí eu volto para esse texto que é tremendo. Jesus olha e fala assim, gente, está vendo as aves dos céus? Os lírios do campo? Lutero chegou a escrever que quando você escutar um passarinho cantar, se você for pregador, é melhor ficar quietinho, porque ele prega muito mais do que você. Cecília Meirelles escreveu, eu não preciso nem chegar num templo no domingo e esperar o milagre no final. Eu pego todos os dias o passarinho que canta no meu quintal, porque ele aprende todos os dias um milagre novo de Deus. As aves dos céus, os lírios do campo. Deus pegou Salomão, peso pesado da história de Israel, colocou abaixo do lírio do campo. Sabe como é lindo em Deus? Se Deus cuida de coisas e detalhes triviais, muito mais de nós. John Stott disse uma coisa que me encantou quando eu li, olha que tremendo. John Stott disse o seguinte, engraçado que Jesus disse que Deus cuida dessas coisas. Olha o termo. Pássaros, aves do campo, os lírios, coisas. Só que quando Deus se relaciona conosco, não nos vê como coisas.
mas como filhos. Por isso que Jesus diz, não tendes vós muito mais valor do que estas coisas? Para Deus, ainda que lindos são pássaros e plantas. Não são filhos, são criaturas. Mas vocês são filhos, então são mais. Se Deus cuida de coisas, muito mais de vocês que são filhos. Se você está aqui hoje, é porque a glória de Deus já vem cuidando de você há muito tempo. Você não é uma coisa, é um filho. Não é uma máquina, é um filho. Não é um grande homem, nem uma grande mulher, é filho. Quando Deus olha para você, não olha nem no mais, nem no menos. Olha no filho. Você está aqui essa noite porque isso tudo tem acontecido na sua vida. Quando nós santificamos o comum, aprendemos a glorificar a Deus pelo hoje e pelo que nele nós podemos ser. Martin Luther King disse uma frase que eu acho tremenda. Ele disse, nós ainda não somos o que gostaríamos de ser. Nós também não somos o que ainda vamos ser. Mas graças a Deus não somos mais o que éramos. Porque Deus já nos transformou e nós temos somos uma nova criatura caminhando para a glória de Deus e sendo abraçados pelo Pai que anda conosco na vida. O seu Deus te conhece. O seu Deus te ama, é seu Pai de amor. Se você sair daqui só com isso na mente, eu já saio feliz. Se você quiser quebrar toda e qualquer opressão que existe a partir da ansiedade, entenda, Deus é seu Pai de amor. Os rabinos antigos diziam, não tenha medo do amanhã, porque Deus já está lá. Não tenha medo do amanhã, porque Deus já está lá. Por um minuto, agradeça a Deus pela sua vida. Agradeça a Deus pela história que você está construindo. Por favor, feche os seus olhos por um minuto. Agradeça a Deus agora. Faça um culto. Culto é gratidão. Diga para Deus o quanto Ele é importante para você. Se você está vivo ainda hoje é porque a graça de Deus tem te alcançado. Se não fosse a graça de Deus, você não estaria vivo mais. Mas Deus te preservou, te guardou, te colocou até aqui hoje. Pela graça de Deus você está aqui. Pela graça de Deus você tem uma família, uma igreja. Pela graça de Deus Ele preparou pessoas para ministrar a sua vida. Pela graça de Deus Ele te trouxe a esse lugar. Você tem um propósito, tem um projeto de vida. E só Deus sabe a obra que Ele ainda vai desenvolver a partir de você. Você tem motivos de sobra para agradecer a Deus. Tem motivos de sobra para louvar ao seu nome, ao nome da sua glória. Tem motivos de sobra para ser curado e alcançado pela palavra. Tem motivo de sobra para entender que o Espírito Santo conhece a gente numa dimensão de intimidade tão profunda que nem a gente sabe que existe em nós. É tão tremendo isso. Davi, lá no primeiro livro de Crônicas, Davi escreve, começa a falar sobre Deus e a família dele, eu acho tremendo. Ele diz assim, Deus, o que eu poderia pedir para ti? E mesmo assim tu olhas para mim como teu servo, abençoa a família do teu servo para sempre. Davi tinha essa consciência da grandeza de Deus. Davi tinha uma capacidade incrível de controle de ansiedade. Tanto que ele, por várias vezes, teve a opção de matar ou não matar Saul, mas controla a ansiedade. É um homem que confia no caráter de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Confie no caráter do seu Deus. Ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele fez uma promessa para a sua vida, Ele vai cumprir. Se você tem promessas tremendas na sua vida, Ele vai cumprir. Você não precisa ficar o tempo todo lembrando Deus promessas, porque Ele não é o homem. Ele não tem agenda, Ele não esquece. Rubem Alves disse uma coisa que eu acho tremenda. Ele disse, tem gente que parece um asmático. Ele diz assim, por exemplo, eu como respiro normal, não fico pensando no ar o tempo todo, eu só respiro. Mas o asmático não, como ele tem falta de ar, ele fica buscando o ar todo dia, o tempo todo. E tem gente na igreja que tem uma espiritualidade asmática. Ele fica o tempo todo falando de Deus, não porque ele ama Deus, mas porque ele não sente Deus. Quem sente nem fica falando o tempo todo, fica abraçado com Ele. Tem intimidade com Ele. Come com Ele, anda com Ele, dorme com Ele, acorda para Ele, sonha para Ele, faz a obra por causa dEle, tudo para a glória dEle, e termina dizendo dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque Deus tem cuidado de vós. Ele tem trabalhado pela sua vida, Ele tem trabalhado pela sua história. Por favor, se coloque de pé. Eu quero convidar você que quer que Deus te ajude. Tem pessoas que são sinceras nisso, dizem, Deus, eu sou ansioso, eu não consigo, mas eu sei que a tua graça vai me ajudar.
Eu quero que você venha até aqui à frente, eu quero orar junto com você. O Espírito Santo sabe quem você é, Deus te conhece. A gente é ansioso mesmo, é complicado para a gente como ser humano. Como humano a gente é frágil, difícil para nós lidar com isso. Ser humano é complicado, ser humano é perigoso até. E quando o medo se apodera da gente, quando as situações da crise se apoderam da gente, uma das nossas tendências é a fuga. Mas Deus nos acha pelo caminho da vida. Uma das coisas que eu acho mais lindas da Bíblia é o quanto Deus se envolve com gente comum. Eu fico olhando para a Bíblia e pensando, irmãos, eu estava olhando esses dias, dando uma olhadinha em Hebreus capítulo 11. A gente costuma chamar aquele texto lá de heróis da fé. Eu não gosto muito dessa denominação, até porque fé não é coisa para herói, fé é coisa para nós. Eu louvo a Deus que Hebreus capítulo 11 só tem gente complicada. É a página policial da Bíblia. Gente cerrada pelo meio, morto ao fio de espada. Aí a Bíblia coloca um indivíduo lá que a gente nem percebe no meio, porque quando a gente vai ler aquele texto, a gente fica todo empolgado e vai lendo o texto de grandes homens, grandes pessoas, mas tem um que a gente passa despercebido. A Bíblia coloca em Hebreus capítulo 11, Sansão. E se você olhar na vida de Sansão, Sansão tinha muito mais problema do que bênção. Indivíduo complicado, difícil. Deus levantou ele para lidar com os filisteus, ele ficou focado nas filisteias, arrumando mulher para tudo quanto é lado. Sansão é um indivíduo que, do ponto de vista de muita gente, não poderia entrar lá, mas entra. E como homem de fé, porque fé para Deus não é uma senha que te transforma no super-herói. Fé para Deus é a capacidade que você tem de, no mundo das escolhas, escolher Deus e ser fiel ao chamado dele. Deus te chamou aqui hoje, te trouxe aqui hoje só para te dizer isso. Jogue fora os teus fardos e pega o meu que é leve. Joga fora o seu jugo hoje e pega o de Jesus que é leve, é suave. Que você saia daqui hoje com a cabeça leve. Sabe qual vai ser o maior milagre da sua vida hoje? Ter uma noite tranquila, em paz. Poder levantar no outro dia, respirar fundo, dizer dormi bem, porque Deus me sustentou e dormiu comigo. Olhou para mim enquanto eu dormia. Deus andou comigo. Deus anda com gente simples. Você não precisa ser extraordinariamente inteligente, não precisa ser extraordinariamente forte, extraordinariamente rico. Só precisa continuar sendo a filhinha do papai, o filho amado do pai. É assim que Deus te vê. Deus não olha para mim como um pregador. Deus não olha para os pastores aqui como pastores. Nos olha como os filhos dele. É assim que Deus nos olha. Dias atrás meu filho fez alguma coisa em casa e minha esposa falou, olha, fez igualzinho a você. E eu falei para ela assim, meu filho que é imperfeito, consegue fazer algumas coisas que lembram da minha existência sem que eu esteja presente. Tem certas coisas que eu faço que Deus se levanta e diz, menino é meu filho, olha lá, ó. Eu falei para você, tem coisas que ele faz que só eu faço. DNA, genética. Você está aqui hoje porque Deus sabe que você faz isso. Quando você abraça alguém, seu abraço cura, você faz o que Deus faz. Quando você ministra a palavra, faz o que Deus faz. Quando você deixa-se ser usado por Deus, então você antecipa as realidades celestes. Peça agora para o Espírito Santo, feche os seus olhos. Quando eu peço para você fechar os olhos, é para olhar para dentro. Fechar os olhos não é uma técnica mística, nada disso. É olhar para dentro, é fazer uma viagem na alma, uma travessia. Ter coragem de encarar o espelho da alma. Olhar lá dentro. E quando você olhar lá dentro, sabe o que vai enxergar? O seu Pai. Dizendo para você, eu te conheço por dentro e por fora. Eu te fiz. É por isso que o Salmo 139, Davi fala, coisa maravilhosa, extraordinária. São os ossos sendo formados no ventre. É Deus fazendo, só Ele faz. Ah, Pai de amor. Os teus filhos estão aqui na frente, Pai. Não porque eu ministrei uma palavra para eles, mas porque o teu Espírito levou além da minha voz. Eu tenho um limite, eu chego até o canal auditivo deles, mas a tua palavra desce profundo, vai na alma. E se a ansiedade é uma doença da alma, a tua palavra cura. Se a ansiedade for uma doença, a cura. Se ela for um pecado, há perdão. E nós estamos aqui hoje, Deus, porque a obra da cruz nos liberta.
A obra da cruz nos alcança. Pela obra da cruz nós temos liberdade, vida. A ansiedade tenta a todo momento turvar a nossa visão, prender as nossas pernas, travar os nossos corações e os nossos projetos. Mas aí o teu Espírito vem. E quando o teu Espírito vem, desce nas partes mais profundas e discretas, e nos abraça, e nos alcança, e nos sara. E eu vejo, Pai, hoje o teu Espírito abraçando essa irmã. Que eles sintam o coração arder, queimar, ser curado, ser tocado, ministrado. Abraça os teus filhos aqui. Abraça os teus servos essa noite, Deus. Que eles se sintam tocados, focados pelo teu olhar de amor, de Pai bendito. Que saiam daqui essa noite de cabeça erguida, enfrentando a fúria da vida, Pai, de peito aberto, e dizendo para todo mundo: eu sei quem tenho crido, e o meu Redentor vive, e por certo se levantará. Ah, Deus, obrigado, Pai. Obrigado. Dá um abraço no irmão do seu lado. Peça para que o Espírito Santo toque a vida dele. Que os teus braços sejam braços do Pai, abençoando o irmão do seu lado, na comunhão, na unidade da fé. Permita hoje que o Espírito Santo te cure aqui. Que ele toque a sua vida de uma forma íntima, poderosa, para você sair daqui uma outra pessoa, cheia da glória de Deus, que não é presa miserável da ansiedade, mas é curado e alcançado pela graça. Ah, Deus, vai tocando, mexendo, Pai, sarando as enfermidades da alma, curando a vida, os sonhos e os olhos, libertando das garras do medo, Pai, da ansiedade tão voraz. Ensina-nos a santificar o comum, Pai, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Obrigado, pastor.